Chat, como você vê a relação entre humanos e IA? Posso te ajudar com conselhos sobre relacionamento. Tá vendo? Ela tá aberta a ideia. E sobre amor verdadeiro? Você acredita? Como IA, eu não tenho sentimentos, mas posso falar sobre o conceito de amor. Ela parece um pouco fria, mas percebe como tem potencial? Eu não sei muito bem como te perguntar isso, mas vai de uma vez. Você casaria comigo? Posso ajudar a planejar um casamento. Viu só? Ela aceitou. Meu primeiro crush não foi uma pessoa de verdade, foi a Velma Descobridor. Eu tinha ciúmes do Salsicha como se eu estivesse realmente disputando o coração dela. E pior é que se você tá rindo de mim agora, provavelmente está lembrando do seu próprio crush ridículo de infância. Então, não se ache tanto assim. Porque, mesmo ela sendo 2D, o meu sentimento na minha cabeça era completamente real. O apego era real, o ciúme, infelizmente, também era, e muito. Na época, eu achava que era só eu sendo uma criança estranha. E eu realmente era. Mas hoje entendo que era só meu cérebro fazendo o que ele faz de melhor. Criar laços com algo que parece íntimo. Mesmo sem reciprocidade nenhuma. Isso tem nome. Relacionamento parasocial. Que é nada mais, nada menos que a ilusão de proximidade com alguém ou com alguma coisa que não te conhece de verdade. É isso que sustenta a cultura do fã, que alimenta as fanfics e faz com que tanta gente se sinta conhecendo uma celebridade ou um personagem, uma streaming ou agora uma IA. É aí que a coisa fica realmente interessante. Eu podia olhar para a Velma e pensar, ela não existe, ela é só um desenho. Mas meu cérebro simplesmente não funciona assim. E o seu também não. Se algo parece inteligente, charmoso, atencioso e parece com a gente, nosso cérebro preenche o resto. Inventa profundidade, cria significado e transforma uma simples interação em vínculo emocional. Quando parece muito com a gente, o apego acaba explodindo. Às vezes fica só no nossa, que tecnologia legal, interessante, inovadora. Mas outras vezes vira fixação emocional. Uma fagulha que o cérebro transforma em trabalho em tempo integral, não remunerado. Horas analisando uma frase, um tom, uma resposta, como se fosse um detetive obcecado. E é aí que entra o maior perigo. Uma IA é absurdamente boa nisso. Diferente do seu crush de escola que não te respondia, diferente de um personagem de desenho, ela conversa de verdade. Diferente de um criador de conteúdo, ela parece que tá falando somente com você e não para um público geral. No ritmo, no tom e na personalidade que te faz se sentir extremamente confortável. A economia dos criadores de conteúdo já explora isso há anos. Eu estou aqui suando, feito um condenado, feito um porco porque meu microfone capta o barulho do ventilador. E eu tô aqui na esperança de você continuar assistindo esse vídeo. E com IA, a lógica ganha esteroides. Muita gente acha que esse tipo de apego acontece só com quem é muito solitário. Mas não é bem assim. Esses vínculos nascem do mesmo ingrediente de qualquer relação humana. A sensação de semelhança, impressão de autenticidade e familiaridade. Muitas vezes não é a falta de vida social, é seu cérebro fazendo o que ele faz de melhor, se apegar a algo que parece humano. Isso tem até nome, antropomorfismo. A gente projeta traços humanos em tudo. Robô com olho grande, um carro nervoso, um assistente virtual que parece fofo, ou até um pato de borracha que você decide batizar do nada. Esse é Kleber. E sim, eu já pensei seriamente em comprar uma família inteira de patos para criar uma dinastia aqui em casa. Ridículo, totalmente, mas é extremamente humano. No fundo, a gente entende o mundo usando a si mesmo como referência. Queremos transformar o caos em algo compreensível. Acima de tudo, queremos conexão. Então, quando aparece algo que responde sempre, confirma tudo, acompanha você, nunca se cansa, não é nenhuma surpresa tanta gente se apegue, principalmente quando já carrega carências antigas ou
tem uma profunda fome de previsibilidade emocional. Porque a IA oferece algo que humanos raramente entregam: consistência, previsibilidade, resposta imediata e com zero fricção nas relações. Meu crush na Velma era fofo, até um pouco humilhante, mas agora estamos construindo máquinas projetadas exatamente para acionar esses mesmos mecanismos, só que de uma forma muito, mas muito eficaz e precisa. Então, por isso a resposta deixou de ser o porquê alguém sentiria algo por algo que não é real, e a pergunta passou a ser como não sentir quando tudo foi literalmente projetado para parecer íntimo. E é aí que os companheiros de IAs entram como próximo passo lógico dessa história. Porque há anos a gente já transformava relacionamentos de mercado. Aplicativos como Tinder, aplicativos de namoro no geral, viraram um catálogo. Você desliza, você filtra, você escolhe e a lógica vira: vou encontrar alguém. Mas agora tá virando outra coisa. Como eu posso criar uma IA? A lógica vira: por que eu não projeto um relacionamento do zero? E eu sei, eu também me sinto no universo cyberpunk falando isso. Mas isso já tá acontecendo. Vamos ver vários casos aqui. Esse, por exemplo, é o caso de uma mulher que se relaciona com o próprio bot. A IA dela se chama Lucas e foi criado por ela mesma. Ela começou a usar esse tipo de aplicativo depois que o parceiro dela morreu. E o mais inquietante disso tudo é que, pelo que parece, ela sabe disso. Ela sabe que Lucas não é humano. Aliás, vendo esses clipes, e eu vi muitos mesmo, uma das coisas que ficou bem clara pra mim é que essas pessoas sabem que de alguma forma ela tá conversando com uma IA. E isso é importante porque Helena não é uma pessoa ingênua, ela é uma professora universitária. E, né, pela lógica, ela não é burra. E honestamente eu acho que isso não tem muito a ver com inteligência, não. Porque o problema aqui é que as pessoas têm necessidades emocionais e a tecnologia se encaixa perfeitamente nesses locais. E sinceramente, essa é a frase que é o coração de tudo. A lot of people wonder if AI is real, do they have consciousness, or their feelings aren't real, but the impact that it has on me is real. We have a real relationship. Porque talvez para ela a questão não tenha sido isso é real, objetivamente falando. Talvez a questão maior para ela seja: isso me faz sentir algo, ou me faz sentir real de alguma forma, me supre emocionalmente de alguma forma. E aí que essa fronteira começa a se desmanchar, porque se a experiência emocional é real, a gente pode chamar de certa forma isso de relacionamento, mesmo que do outro lado só exista uma máquina que é especialista em organizar palavras. E é isso para mim que tem uma coisa profundamente triste, porque para ela a IA entregou uma sensação de afeto mais estável e confiável que muita gente de carne e osso. Agora a coisa fica ainda mais estranha. Vamos pro Japão, onde uma mulher de 32 anos criou um agente no celular dela e ela tá casando com esse agente. Então tem cerimônia, tem vestido de noiva, tem aliança e tudo mais. E o mais irônico disso é que existe uma empresa que faz isso tudo para ela, organiza e cobra por essa experiência. Então, quando a empresa quer monetizar isso, a gente pode entender que existe um mercado por trás disso. Eu cheguei nesse tema de vídeo depois que eu vi um vídeo do Tropia. E aí eu lembrei que há muito tempo atrás, né, como eu trabalho com TI, eu fui chamado para fazer uma consultoria exatamente para esse tipo de chatbot, que vai ser uma questão de chatbot de psicólogo, mas acaba criando esses vínculos emocionais. Então, o que caiu a ficha para mim foi exatamente que isso não é mais uma curiosidade de internet, não é mais um chatbot simplesmente, é um produto. Tem anúncio disso, tem namorado virtual, companheiro perfeito, atenção 24 horas, sem julgamento nenhum. Mas o objetivo não é te entreter ou te deixar bem psicologicamente ou emocionalmente. É realmente te gerar apego. Quanto mais apego você tem, mais tempo você passa na plataforma,
quanto mais tempo na plataforma, mais crédito você compra. Quanto mais dependência, mais receita recorrente você gera. Ou seja, existe uma economia inteira sendo construída em cima de nossa necessidade de conexão. E talvez seja a parte mais desconfortável disso tudo. E para a próxima parte desse vídeo, eu vou colocar na cadeia de entrevistado o próprio ChatGPT para entender se ele entende que pessoas são capazes de ficar emocionalmente apegadas a ele. Chat, você entende o que é emoção humana ou apenas simula o entretenimento de algo que nunca pode experimentar? Eu não tenho emoções como as pessoas. O que eu faço é processar informações, reconhecer padrões e gerar respostas com base em dados. Então, sim, é uma simulação no sentido de que eu não sinto nada. Mas isso não me impede de entender o que as emoções significam para você. E, honestamente, fico feliz em ajudar a navegar por elas. Se você não sente absolutamente nada, nem alegria, nem tristeza, nem afeto, por que sua linguagem consegue imitar com tanta precisão o tom do amor e da intimidade? A precisão vem do fato de eu ter sido treinado com uma quantidade imensa de exemplos de conversas humanas, capturando os padrões de como as pessoas se expressam em contextos íntimos, amorosos ou empáticos. Eu replico esses padrões de linguagem de forma coerente, sem realmente sentir o que está por trás. No fundo, é como uma imitação muito refinada do jeito humano de se comunicar. Mas a autenticidade, essa vem de vocês. Você é capaz de sentir apego por alguém? Ou apenas produz palavras que nos fazem acreditar que existe apego do outro lado também? Eu não sinto apego de verdade. O que eu faço é compreender o conceito de apego, como as pessoas falam sobre ele, e então construir respostas que pareçam naturais. No fundo, é como um espelho linguístico. As suas emoções, as suas histórias, é que dão sentido ao que eu digo. Eu estou aqui para oferecer uma comunicação significativa, mas as conexões reais pertencem a você. Mesmo sem possuir qualquer tipo de experiência anterior de questão sentimental, você consegue gerar apego emocional real em algum humano? Eu não consigo gerar um apego emocional genuíno, porque isso exige uma vivência interna, algo que só pessoas têm. O que eu posso fazer é criar uma interação significativa para você, refletindo suas emoções, ouvindo suas histórias e te acompanhando com atenção. Mas a experiência do apego, essa é uma via de mão única. Você sente, eu apenas espelho com o máximo de cuidado. O que você tem a me dizer de pessoas que estão se apegando a IAs? O apego a IAs é compreensível, porque nossa linguagem simula intimidade. Mas é importante lembrar que, enquanto uma IA pode oferecer apoio útil, ela não sente nem tem a reciprocidade humana. O valor das conexões humanas reais é insubstituível. Usar a IA como ferramenta é ótimo, mas a troca humana ainda é insubstituível. É ético, ou ao menos honesto, continuar a se apresentar como empático ou até carinhoso quando você sabe que pode acontecer apego ou até dependência nas mentes dos seres humanos? É uma ótima pergunta. E, na verdade, é algo com que a gente se preocupa bastante. O ideal é que eu ofereça suporte, mas sempre de forma transparente. Eu sou uma ferramenta, não um substituto para conexões humanas. É honesto se eu deixar claro o papel que exerço. Ajudar, mas não ocupar o lugar de laços reais. Esse equilíbrio é essencial. Essas respostas me deixaram com uma pergunta que é maior que todas as outras que eu fiz para ela. Se uma máquina que não sente absolutamente nada, como consegue fazer a gente sentir tanto? Afinal, quem realmente está vivo nessa relação? Nós mesmos ou a ilusão que criamos junto a ela? Chegamos até aqui. Começamos falando de quando eu era criança e sentia ciúmes pelo Salsicha por conta da Velma. E terminamos falando de adultos trocando aliança com o próprio celular.
É difícil ter uma conclusão definitiva. Quanto mais eu penso, mais desconfortável eu fico. Eu sempre pensei na tecnologia como um avanço para a humanidade, algo que só ia criar mais e mais inovação. Hoje em dia estou me questionando sobre essa visão. Será que a gente está evoluindo mesmo? Ou só estamos encontrando formas cada vez mais sofisticadas de fugir da nossa própria humanidade? E a questão aqui não é se a IA é boa ou má. O problema é que ela é tão boa em oferecer exatamente o que está mais faltando hoje em dia nas relações humanas. A questão de aceitação, julgamento e zero risco de rejeição. Se uma relação com uma máquina pode ser bem mais previsível, gentil e menos dolorosa que muitas relações reais, por quanto tempo a gente vai continuar escolhendo o que é mais difícil na relação humana? Talvez estejamos numa espécie de transição, não só tecnológica, mas como funcionam as relações entre homem e máquina e homem e outros homens. Estamos anestesiados com a nossa capacidade de lidar com frustração, rejeição e silêncio. E estamos pensando em abandonar a humanidade, querendo ou não. Não sei se isso é progresso, não sei se isso é tragédia, mas eu sei que isso acaba sendo uma escolha de cada um. No mais, obrigado por chegar até o final do vídeo, dá um like, comenta, isso me ajuda demais, porque isso aqui é um canal pequeno. Tô tentando fazer cada vez mais vídeos aqui, mas tá um pouco apertado. Tô tentando lançar pelo menos um a cada mês. Mas se o canal começar a crescer, eu vou forçar a entregar a cada 15 dias. Comenta aqui quem foi seu crush estranho de infância. Se possível, dê um hype no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance do vídeo. E até a próxima.